antes da ocorrência do primeiro congresso, a gente já tinha algumas atividades ligadas à memória oral, né? À história oral, aqui na região do ABC. Quem tem um papel muito importante aí nesse episódio todo é o Ademir Médici, né, com a coluna do Diário do Grande ABC, né, que de uma certa maneira já fazia aí uma interrelação, né? Eu costumava dizer que a coluna era um ponto de encontro, né, dos memorialistas, né, dos interessados e também do cidadão comum, né, porque a coluna ela é uma coisa que ela nunca foi acadêmica, né, ela foi uma coisa assim, muito feita em cima, né, dos depoimentos, né, dos registros orais, né. O primeiro congresso, né, nós estamos falando de 1990. Ele vai surgir também no. Aí eu acho que tem que sempre que analisar esse contexto político nacional, né? Quando é que começa a história oral ter uma presença maior no meio acadêmico, né? É com a Constituição de 88, né? A Constituição de 88 é um marco, né? A ditadura não acabou em 85, né? Todos falam, a maioria coloca, a ditadura durou de 64 a 85, 21 anos. Não, você tem mais 3 anos aí até que você pudesse preparar, elaborar uma Constituição democrática, né? E essa Constituição, com todos os problemas e com todas as críticas, porque qualquer uma que for a Constituição, ela vai ser sempre questionada, sempre debatida, né? Mas ela abriu esse conceito de civilidade, né? De cidadania, né? Se falava muito em cidadania, né? Em um período de praticamente um ano e pouco, a gente sai do zero para um congresso de história do ABC. Gente, esse material não surgiu de repente, né? Ele não foi produzido em 1 ano e 2 anos. Esse material já existia. Esse material estava engavetado, estava, né, as pessoas tinham até receio de divulgar. Então havia um grande movimento que vai eclodir exatamente no primeiro congresso, né? E um nome que tem que ser lembrado aí, que foi fundamental, foi o prefeito Celso Daniel. Não é? O Celso Daniel, ele tinha até ligações com o GIPEI. Reuniu, gente, eram dezenas já de pessoas, né? Desde acadêmicos, mas de gente muito simples, muito comum, de ex-operários, né? Não é que se reunia para discutir a história, trazer documento, trazer fotografia, né? E o Ademir botando isso no jornal. Naquela época também você não tinha, por exemplo, uma coisa assim tão de um grupo assim oficial de constituição do Congresso. Talvez tinha lá na parte de burocracia, né, que precisava de recursos da prefeitura, né? Então tinha um pessoal cuidando disso, né? A gente que era principalmente desse GIPEM, a gente estava preocupado mais com os temas, né? Quais seriam as mesas, né? O que a gente poderia trazer de discussão, procurar as pessoas, né? Trazer as pessoas, convidar as pessoas, né? Era uma coisa mais informal, né? E participava quem que, sabe, quem tivesse vontade de ajudar, de participar. Uma coisa que ficou tradicional aqui em todos os eventos foi sempre a definição, começar pela definição de um tema em que você pudesse articular as mesas, os trabalhos em função de uma temática, né? Isso é muito difícil, né? Nós estamos numa região, pelo menos na época, é uma região predominantemente operária, não é? E a discussão da memória era esse mesmo, restabelecer o local, o papel do trabalhador nesse contexto, não é? Confrontar essa, essa memória com aqueles registros oficiais, não é? Porque se você pega a documentação escrita, né, o que se fez, não se fez muita coisa sobre a memória nossa aqui, né?
mas era uma coisa deprimente, né? Você tinha uma história que, na verdade, não tinha sentido nenhum, né? Era aquela coisa da história daquele que venceu, né? Da história do conquistador, né? Então a gente vinha com com esta outra visão, que é isso aí, qual é o local do trabalhador nessa história, né? Isso foi um sucesso incrível, né? Então, na época, era uma estimativa assim, muito positiva, né? Porque era um momento de também, com o Congresso, o que a gente, se você pegar o Congresso, foram 24 mesas, né? 24 encontros dentro do Congresso, discutindo inúmeros temas, né? Mas o que foi também muito importante aqui, trazer pessoas, nomes, gente que também já estava fazendo pesquisa, grandes acadêmicos. A USP teve uma participação até grande nesse evento. Então a gente começou a trazer também pessoal da região metropolitana, né? Porque essas coisas elas vão se ampliando, né? Quando você fala ABC, né? Mas de repente não é ABC, é o grande ABC, e depois não é o grande ABC, é a região metropolitana, né? Porque esses assuntos eles não têm limites, né? Nós fazemos parte de uma geração, essa que participou do primeiro, de, de uma geração do passado do Congresso. Não é? O trabalho da memória, o trabalho da história oral me preocupa por um motivo. Ele não pode virar um trabalho de saudosismo. Saudades não é memória. Né? A gente pode dizer, talvez, que saudade é a memória que ficou. Né? Né? O passado, né? O passado passou, né? Mas a memória é o passado que ficou. Né? Por algum motivo, esse momento do passado ficou registrado. Né? Então, está chegando, agora que entrou o consórcio, né, que está aí cuidando da organização, do apoio dentro das possibilidades, né, você tem um novo conceito. Né? É aquilo que eu estou falando. Você está vendo, e isso é muito legal, é muito importante, o meio universitário entrando em cheio nessa questão do Congresso. Então, eu acho que esse é um processo que ele vai cada vez mais se ampliar, cada vez mais dinamizar, né? E a esperança que a universidade, esse sempre foi uma discussão muito grande dentro do GPEM, que a universidade cada vez mais absorva essa questão de você estudar e entender o processo da região. Não é? Uma coisa que eu aprendi trabalhando com comunicação, com educação ambiental, é que o ponto de referência que você tem que ter para os seus estudos é o local. Eu acho que essa geração que fez o primeiro e carregou isso até agora, e que continua participando, ela fez um papel muito importante, muito bonito, né, na história. Nós temos, depois do Congresso, uma outra história da região. Isso que eu acho que é importante ser colocado. Né? A história da região não ficou mais a mesma depois do Congresso, de maneira alguma. Né? Você tem uma história muito mais rica socialmente. Né? Então, acho que isso aí é a grande herança, né, do Congresso.